texto que nós estamos baseando o nosso comentário. Vocês lembram? 1 Coríntios, capítulo 2. Então vamos para lá. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos destes séculos conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportar. Nem mesmo agora podeis, porque ainda sois carnais. Eu fiz questão de ler o texto para a gente rememorar e refrescar nossa mente, contextualizar. E antes de avançar no assunto hoje, eu queria pelo menos que a gente pudesse tocar em alguns conceitos, alguns pontos que nós já comentamos. E eu gostaria de ouvir os irmãos, de saber até que ponto a gente está tocando, Então eu vou fazer umas perguntas bem simples e a gente passa para outra assim que a gente tiver uma resposta satisfatória. Tá bom? É bem simples, Por exemplo, em primeiro lugar, em que consistia a mensagem de Paulo? Ou qual era o assunto de Paulo, baseado nesse texto de 1 Coríntios? Tá bem fácil, Aí, ó. Tá vendo? Mistério de Deus, cristão. Então ele está dizendo, eu nada me propus saber entre vós, Então você vê que a ocupação de Paulo, e o que é interessante a gente saber,
que a ocupação do ministério de Paulo nada mais é que a ocupação de Deus. Por quê? Porque Paulo era um cooperador de Deus. Como a obra que Paulo está fazendo não é dele, mas é de Deus, então, na verdade, a ocupação de Paulo é a ocupação de Deus, né? Em que Deus se ocupa? Em que Deus está firmado em relação ao seu propósito, ao seu trabalho com o seu povo? Ele está trabalhando o seu próprio filho. O seu filho é a sua mensagem, né? Então, a obra de Deus é restaurar e reunir todas as coisas em Cristo. E essa é a ocupação de Paulo. E, obviamente, essa deve ser a nossa ocupação também. Amém? Isso é muito importante a gente saber, porque nós não podemos nos distrair, né? Segunda pergunta, que é o testemunho de Deus? Porque ele começa o verso 1 assim, né? Quem pode ler o verso 1 de novo? Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Aí, ó. É redundante, né? Mas que bom, né? Esse é o testemunho de Deus, né? Tudo que Deus falou acerca de si, tudo que Deus pensou acerca de si, acerca da sua obra, do que Ele está fazendo, do que Ele fará, você pode resumir em uma coisa só: Cristo. Né? Alguém já ousou dizer que a igreja nada mais é que o aumento de Cristo. Não da pessoa de Cristo, né? Mas da plenitude de Cristo, da expansão de Cristo. A igreja é a plenitude de Cristo. Então, assim, Deus está fazendo uma obra maravilhosa, né? E essa obra é revelar o seu Filho a nós, para que nós também sejamos o seu testemunho, né? Esse testemunho aumentado, aquele grão de trigo, que os irmãos estavam aqui no domingo, né? Que caiu em boa terra, morreu e agora ele multiplicou. Tá certo? Pergunta 3. Como podemos conhecer os mistérios de Deus? Ou as profundezas do coração de Deus? Está falando que ninguém conhece as coisas de Deus, senão o Espírito. E o Espírito agora tem uma função. A função é nos revelar, né? Amém. Qual a relação do Espírito Santo com o Espírito do homem? Isso, mas qual que é a relação? Por que Paulo está falando do Espírito Santo e fala do Espírito do homem? Nesse texto, né? Que ninguém pode entender as coisas de Deus a não ser pelo Espírito. Então, mas o que tem a ver o Espírito do homem com isso? Porque esse é o Espírito Santo, né? Que você está... E antes de ele chegar a Cristo, o Espírito dele estava morto. Isso. Ele teve que ativar esse Espírito para poder chegar a Deus. Então aí a gente viu que o Espírito é o órgão espiritual pelo qual o homem passa a conhecer a Deus, né? O Espírito Santo regenera o espírito humano, porque o homem estava morto, como o Roberto está falando, e agora quem se une ao Senhor torna-se um espírito só com Ele. É isso? Então nós precisamos exercitar o nosso espírito no Senhor para poder conhecer tudo isso que o Espírito Santo quer revelar. Comentamos, né, na semana passada como que Satanás trabalha para sufocar o espírito do homem. Pode ter uma mente muito ativa, um corpo, uma alma, mas se o espírito do homem está sufocado, ele está travado. Por quê? Ninguém conhece a Deus, a não ser o Espírito Santo, né, que é Deus também. E o Espírito Santo quer revelar não só Deus como o seu propósito e trabalhar esse propósito no homem. Mas como que ele faz isso? Através do espírito do homem. Então, se o espírito do homem ele é atrofiado, ele é entristecido, maculado, né? Então a obra de Deus fica paralisada no homem. Tá vendo como é que é importante a gente cuidar do nosso espírito? Interessante que Paulo diz assim: ninguém conhece as profundezas de Deus a não ser o Espírito de Deus, né? E ninguém conhece o coração do homem ou as profundezas do homem senão o Espírito do homem.
né? Então, assim, nós precisamos conhecer o nosso espírito, até mesmo para interpretar os nossos sentimentos interiores. Às vezes nós temos sentimentos interiores, percepções interiores, angústias, como alegria, né? Mas por estarmos com a mente sem renovação, por estarmos com uma alma desgovernada pela disciplina do Espírito Santo, nós não conseguimos captar. As coisas espirituais só se discernem espiritualmente. Então, às vezes, o Espírito Santo está fazendo uma obra dentro de nós, através do nosso espírito, e a nossa alma tranca isso, ela impede isso. Né? Ela quer governar todas as coisas, né? Então ela não consegue perceber. Quantas vezes nós vamos fazer algo, o Espírito Santo está nos reprovando e a gente está indo a si mesmo. Então precisamos conhecer o nosso espírito, né? Lá em Provérbios nós lemos na outra semana que o espírito é a lâmpada do Senhor. Não é verdade? Se a lâmpada estiver queimada, para que ela serve? Para nada. É tudo escuro, né? Mas se a lâmpada estiver boa e bem conectada, então ela pode iluminar. Então, assim, o Espírito Santo quer que a gente cultive essa dependência com Ele, essa comunhão profunda com Ele, para poder discernir a mente de Cristo, como está no final do capítulo 2. Se a gente não tiver esse exercício, esse discernimento, aí vai se cumprir o que mais abaixo a gente leu, né? Que os cristãos de Corinto eram santos, porém eles eram carnais. Eles não eram espirituais. Por que eles eram carnais? Né? Porque eles satisfaziam sua alma, seu eu. Né? Eles não estavam andando pela liderança, né? Não deixavam, né, de cumprir as consciências da carne. Então eles faziam tudo o que eles queriam. Não exatamente. Interessante que... Alguém lê, por favor, Coríntios 1:9. 1 Coríntios 1:9. Fiel é Deus pelo qual fosse chamado à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Você está vendo para o qual ou para o que eles foram chamados? Né? Eles não foram chamados para os dons espirituais. Mas, infelizmente, a igreja em Corinto se tornou uma igreja voltada para os dons espirituais. Claro que Deus deu dons espirituais, mas o alvo de Deus não são os dons espirituais. Os dons espirituais não podem ter um fim em si mesmo. Eles são um meio ou ferramentas para Deus atingir o seu propósito, que é edificar a igreja. Mas o que acontece? A igreja em Corinto perdeu a centralidade de Cristo, perdeu a noção ou a consciência do propósito de Deus, perdeu isso que Paulo está falando. Eu não me propus saber nada, o quanto vocês sabem, o quanto vocês têm ou não têm, mas Cristo. Eles perderam essa base, e quando você lê agora cada capítulo da igreja em Corinto, você vai ver uma igreja distraída com coisas boas, mas que roubaram o essencial. Aí você pega assim, do capítulo 1 ao 4, eles estão divididos por ministérios. Esse é o assunto do capítulo 1 ao 4. Eles estão divididos por preferências ministeriais. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e Paulo gasta 4 capítulos para falar que Cristo não está dividido, que isso é obra da carne. Você vê que a preferência ministerial é uma obra da carne. Eles tiraram os olhos do Senhor, colocaram os olhos nos ministérios. Então, assim, Deus deu ministérios? Deu, mas a centralidade não são os ministérios. O ministério é para nos levar a essa centralidade que é Cristo. Aí você vai vendo, cada capítulo, o 5 fala da prostituição, né? O 6 de idolatria com prostituição, bebedice. Aí o 7 entra o problema do casamento. O 8 volta para a idolatria. O 9 o questionamento sobre o ministério de Paulo. Aí o 10, olha, irmãos, cada capítulo é uma distração, é um desvio da igreja de Corinto. E Paulo está corrigindo. Capítulo 11 ele fala da ceia, cobrir a cabeça com véu. Aí ele pega capítulo 12 para falar sobre os dons, e o 14. No 13 ele põe o amor. O 14 ele fala assim: seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais. Essa é a ordem, porque a igreja em Corinto fez o seguinte: procurar com os dons espirituais. Aí quando você faz isso primeiro, você esquece o amor. Por isso que tem divisão, autoritarismo, contenda.
preferência, porque quem ama não faz isso. A ordem é seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais. Eles não. Eles procuravam com zelo os dons espirituais e nada de amor. Aí o 15 fala da ressurreição, que eles tinham dúvidas, alguns nem criam na ressurreição. E o 16, Paulo está renovando aquele trabalho que eles começaram no primeiro dia da semana. Ele orientou que cada irmão separasse uma contribuição, segundo a posse, para poder ajudar os cristãos carentes, provavelmente da Judéia, né? Mas a gente vê que Paulo está ajudando uma igreja que se desviou do propósito. Estão entendendo, irmãos? Interessante que se você pega a igreja em Corinto e coloca no contexto de hoje, provavelmente vai ser uma igreja normal ou madura. Por quê? Porque tem muitos dons, muitos ministérios. Você entendeu? Muitas atividades. Mas aos olhos de Paulo é uma igreja carnal. Ela deixou de ser o testemunho de Deus e passou a ser o testemunho ministerialista, dons espirituais e tantas outras coisas. A marca maior da igreja em Corinto não era Cristo. Era opiniões, carnalidades, ativismo e tantas outras coisas. Então nós precisamos realmente voltar à palavra, voltar ao testemunho de Deus, né, para que a nossa confissão e o nosso testemunho seja de fato no Senhor, né? A nossa ocupação seja nos ocupar com o Senhor, né? Porque se a gente perder essa centralidade, se a gente perder esse chamamento, nós também nos tornaremos outra coisa. Como o inimigo é sutil com isso, né? 2000 anos já que está conseguindo fazer isso, né? Por isso que, se o Senhor um dia nos ajudar, nós vamos compartilhar um pouco sobre a igreja como candelabro, né? E assim, o chamamento do remanescente nesse tempo do fim, né? Qual é a situação da igreja e o que Deus espera para esse tempo do fim. A sexta pergunta, porque a quarta seria a função do Espírito Santo, mas já falamos, quais são os tipos de homem que aparecem nessa carta? Carnal espiritual. Primeiro é o... Não. Menino, na fé. Não, olha aí a ordem aí. Enjoado, né, Miriam? Natural. Vamos lá. O homem natural, depois o homem espiritual e depois o homem carnal. O que é o homem natural? O que é um homem natural? É o não regenerado. Então isso é normal. E o homem espiritual, o que é? É o regenerado, governado pelo Espírito, né? Liderado pelo Espírito, né? E o homem carnal, ou o santo carnal? Regenerado, mas que não é dirigido pelo Espírito. Exatamente. Então, assim, o natural é normal e o espiritual é a normalidade de um filho de Deus. Mas o santo carnal é anormal. Compreende, irmãos? A história da igreja em Corinto revela o seguinte: eles já estavam um tempo considerável naquela cidade, né? Ouvindo o evangelho, sendo trabalhado e etc, etc. E no lugar deles se tornarem homem espiritual, eles se tornaram santos carnais porque eles perderam essa centralidade, essa consciência de propósito. Às vezes alguém não está conseguindo uma vaga ou estacionar. Oi, Renatinho, dá uma olhadinha lá. O controle está ali, ó. Se precisar, você abre lá. Depois vocês tiram isso na gravação. Ô, irmãos, está dando para a gente entender? Então, em outras palavras, esses desvios da igreja em Corinto, essas fixações por tantas coisas que você encontra na igreja em Corinto, na verdade são próprias de um santo carnal. Essa busca desenfreada por coisas que estão nessas cartas, né? Que não vamos gastar tempo hoje de falar sobre isso, mas são comportamentos. Se você analisar a carta de Paulo à igreja em Corinto,
é a tentativa de um ministério em resgatar uma igreja em declínio. Essa é o resumo da carta de Paulo aos Coríntios. Ele está tentando resgatar, tentando trazer de volta uma igreja em declínio para a centralidade de Cristo, para o propósito de Deus. Você já pensou que trabalheira? O normal seria assim, Romanos, que é uma epístola de fundamentos, então uma igreja tem que se ocupar com fundamentos. Romanos e Gálatas. Se você tem Romanos e Gálatas, você vai ter fundamento cristão normal, né? Aí isso vai nos levar a viver, no sentido da vida cristã, a experiência cristã normal que está em Filipenses. Essa vai ser a vida cristã. E a vida da igreja vai ser a vida da igreja na carta aos Efésios. Entendeu, irmãos? Porque a igreja, a epístola aos Efésios revela o propósito de Deus e a igreja se ocupando com esse propósito. Essa é a normalidade da vida da igreja. Mas, se perde a consciência de propósito e a centralidade de Cristo, o que nós vamos nos tornar? Uma igreja em Corinto. É igreja? Mas é uma igreja formada por santos carnais, desviada do propósito e embaraçada com tantas coisas. Tá certo? Então, assim, as demais epístolas, de alguma maneira, elas vão entrar nessas três categorias, né? Você pega, por exemplo, Tessalonicenses, uma igreja nova, então você pode contextualizar ela com Romanos, com Gálatas, né? Aí você pega as epístolas de João, falando do amor, você pode contextualizar com a carta aos Efésios. É uma igreja que está vivendo um propósito, por isso tem amor, tem pai espiritual, tem mancebo, tem jovem, que é uma igreja normal. Então você faz uma simetria aí com as epístolas e você consegue ter uma visão panorâmica, né? Mas assim, quando a gente olha a carta de Paulo aos Coríntios, nós precisamos dela. Por quê que nós precisamos dela? Porque nós estamos vivendo em dias onde existe muito desse desvio. Então é um chamado a voltarmos ao propósito eterno de Deus, a voltarmos à centralidade de Cristo, a nos ocuparmos com aquilo que está na mente do Senhor. Amém? Nós não podemos ignorar, né? Na verdade é uma epístola a todos os santos. Aí eu tenho duas perguntas, né? Na verdade, que são relacionadas. Como se tornar um homem espiritual? Ou como migrar de um santo carnal para um homem espiritual? Essa é uma pergunta, né? E a outra é: qual é o caminho para a revelação? Porque assim, a falta de revelação leva um cristão a ser carnal. Leva um cristão a viver independente da vida de Deus, independente do Espírito Santo, independente do propósito de Deus, né? A falta de revelação. Porque a revelação, ela governa nossas vidas, né? Uma vez que temos revelação, essa revelação abre os olhos do nosso entendimento, ela cativa o nosso interior, ela traz aquele senso de tutoria, né? O Espírito Santo vai passar a nos governar, pelo menos nos repreender, nos guiar, né? Então, quando nós não temos revelação, esse governo de Cristo se torna praticamente impossível. Porque é um governo espiritual. Então é possível sermos salvos pela graça e não viver debaixo do governo do Espírito Santo. Mas como a gente precisa ver isso, né? A salvação é para nos trazer de volta ao governo do Espírito Santo, ou de volta à centralidade de Cristo, né? A obra de Deus é em Cristo, né? Deus nos salva para Cristo, Deus não nos salva para o céu, né? Assim, o Evangelho bem voltado ao homem, até nisso tem esse fermento de humanismo, né? Nós somos salvos para irmos para o céu. Não é bem verdade isso. É claro que o céu existe e nós vamos ao céu, mas nós somos salvos para Cristo, para Deus cumprir o seu propósito. E o céu é só um cenário onde esse propósito vai ser manifestado também. Mas antes dos céus, Deus quer ter seu reino aqui na terra.
Aí o cristão é salvo pela graça, esperando o céu, e enquanto o céu não vem, ele leva uma vida distraída com muitas coisas, vai na igreja, ouve uma palavra, canta, dá o dízimo e vai para casa. Mas não é isso que Deus está esperando de nós. Tem muito do Senhor para nós. Então que o Senhor possa realmente nos despertar para esse caminho, né? Eu acho que a gente precisa estar relembrando essas coisas. Falar, pô, nós estamos falando tudo de novo, exatamente, né? Porque até a nossa mente ser impregnada com a palavra de Deus, né? Isso, a nossa mente ser afetada pela palavra de Deus, marcada, né? Está encharcada com a palavra de Deus, irmãos. A nossa mente você imagina assim um castelo, na verdade uma cidade que tem uma muralha. Em cima da muralha tem atalaias, tem flecheiros, né? O atalaia avisa que vem o inimigo, o flecheiro lança as flechas, né? Mas abaixo da muralha você tem novos soldados, você tem montanhas, você tem buracos, você tem um mundo de impedimentos de alguém chegar nessa casa ou nesse castelo. A nossa mente é assim em relação ao Espírito Santo e à palavra. O nosso ego também é assim. Até o Espírito Santo chegar dentro de nós, até a nossa mente ser renovada, como disse Paulo, quantos obstáculos. Nós temos uma opinião forte, uma vontade forte, uma herança de Adão muito forte, e só o Senhor para tratar conosco, nos quebrantar pela obra da cruz e ganhar esse espaço dentro de nós. Ele está derrubando essas fortalezas da alma, né? Até nós sermos realmente quebrados pelo Senhor e Ele então passar a ser o Senhor de dentro de nós e governar de dentro para fora. Amém? Amém. O Senhor manda uma palavra, a gente já manda uma flecha logo. Não, mas lá também diz assim, eu também diz assim. E a gente já está cheio de coisa na cabeça, né? Só o Senhor para ter misericórdia de nós. Vamos tocar um pouco então sobre o caminho para a revelação. E se der tempo a gente fala sobre essa questão da condução do Senhor para sermos um homem espiritual, né? Mas vamos falar do caminho para a revelação. Nós vamos colocar como um tripé 3 colunas, né? Primeiro, iluminação espiritual. Segundo, discernimento das Escrituras. E o terceiro é comunhão com todos os santos. Ok? Então vamos abrir em Efésios capítulo 1, porque há muito desse assunto, né, da iluminação. Capítulo 1, verso 15. Paulo vai dizer assim: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Olha isso, irmãos. Eles tinham fé no Senhor Jesus. Eles estavam firmados no Senhor. E que mais que eles tinham? Amor para com todos os santos. Isso já é um testemunho maravilhoso. Primeiro, eles estão em Cristo, e segundo, eles têm comunhão com todos. Eles têm essa noção, essa consciência de corpo. Eles não estão divididos e, contrário à igreja em Corinto, eles não estão firmados em ministérios, nem em dons, nem escatologia e nem em pecados. Eles estão firmados na pessoa de Jesus. Quando olhamos isso, encontramos uma igreja bem adequada, amadurecida. Em certa medida, sim.
Mas quando você vê a percepção de Paulo, para Paulo isso aqui é o caminho inicial normal de uma igreja bíblica, de estar realmente alicerçada em Cristo e manter esse testemunho de unidade, manter esse testemunho de comunhão com todos os irmãos, não divisão. Eles tinham fé no Senhor e amor para com todos os irmãos. Isso deveria ser o início de uma igreja bíblica normal. Se não temos esses dois princípios, nem no início da vida da igreja simples nós estaremos. Já pensou? Você pega uma congregação hoje, ela está baseada em quê? Uma herança religiosa, uma herança denominacional? O que ela está seguindo? Quais são os fundamentos da sua fé cristã? E em segundo lugar, ela tem consciência de corpo? Ou será que o corpo é só esses irmãos, esse grupo que está reunindo ali? Porque alguns pensam assim, tudo que a Bíblia diz em relação ao corpo de Cristo, o corpo é esse grupo de pessoas que estão vivendo ali. Isso é um desvio da palavra em si, né? O corpo de Cristo, ele não amputa membro algum, ele inclui todos os membros. Não é verdade? Então, assim, a igreja numa cidade deveria ser uma miniatura do grande corpo de Cristo. Tudo que é relativo ao amplo corpo de Cristo, uma igreja na cidade deveria ter isso como sua herança espiritual, ter responsabilidade com isso. E todos aqueles irmãos que moram naquela cidade e em outras cidades, a igreja deveria manter vínculo de comunhão, sempre estar aberta à comunhão. Mesmo que as pessoas compreendam ou não compreendam, isso não deveria mudar nada ao nosso coração. Compreende, irmãos? Mesmo que as pessoas pensem de outra maneira, se temos o princípio da vida da igreja, nós pertencemos a todos os irmãos e todos os irmãos nos pertencem. Compreendendo ou não, nós somos um só. Amém? Isso é sustentar o testemunho do Senhor em relação à unidade, né? Não é pretensão, mas é ocupar o terreno da vida da igreja. Todos fazem parte da vida da igreja. Agora, quantos estão ocupando esse terreno? Quantos querem abandonar a tradição humana, religiosa, dogmática e falar, não, nós somos só pelo Senhor e só pela palavra e pela unidade do povo de Deus. Nós temos que abandonar algumas coisas. Então, Paulo, quando vê isso, ele começa a dar graça e orar. E olhe qual era o alvo da oração de Paulo. Verso 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Meu Deus! Eles já estavam no princípio correto. Mas Paulo está mostrando que esses princípios são iniciais. Uma vez, irmãos, que nos voltarmos para o Senhor, 100% para o Senhor, que Ele for a nossa centralidade, o nosso encabeçamento, e nós falarmos não à divisão e queremos nos reunir como corpo de Cristo e manter a unidade, preservar a unidade, agora precisamos orar para ter espírito de sabedoria e revelação. Por quê? Porque isso aqui são princípios para se atingir o alvo. Volta a escada, né, Roberto? Você percebe, irmãos? Paulo está mostrando que, além do Espírito Santo nos regenerar, ele tem mais função. E uma dessas funções é conceder-nos espírito de sabedoria e revelação. Não é um outro espírito, é o mesmo espírito, mas são serviços do Espírito Santo, ou virtudes do Espírito Santo. Amém? Sabedoria e revelação. Revelação é aquilo que está em 1 Coríntios 1, aquele mistério que ninguém viu, sabedoria humana conheceu, nem jamais subiu ao coração do homem, mas Deus nos revelou gratuitamente pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra as profundezas de Deus. Então é a escama dos olhos serem aberta para vermos o que está no coração do Senhor. Amém? Agora, uma vez que vimos, se o Senhor assim for gracioso conosco, nós precisamos de sabedoria. Para quê? Tanto para administrar a revelação, como também para verbalizar a revelação, para expressar a revelação.
É possível alguém ter expressão e não ter revelação. E é possível alguém ter revelação e não conseguir ter expressão. Já aconteceu de você sentir uma coisa e não consegue falar o que você está sentindo? Você tem conteúdo e não consegue verbalizar ele. É exatamente isso. Né? Então, o correto é correta revelação e correta expressão. Quando Paulo pede que tenhamos espírito de sabedoria e revelação, é porque a vontade de Deus é que tenhamos revelação e tenhamos esse testemunho. Nós tenhamos a expressão dessa revelação contextualizada na nossa vida, na nossa mente, na nossa fala. Nós precisamos da graça do Senhor não só para compreender, mas também para transmitir. Amém, irmãos? Transmitir. E tem uma parte lá em Pedro 3,15 que diz que nós devemos ser preparados para responder a qualquer um que perguntar a razão da esperança que há em nós. Já pensou que grande responsabilidade? Pode ser que nós já temos algum nível de revelação, mas conseguimos passar isso para outras pessoas? Então isso aqui, ó, nossa mente precisa ser renovada, educada, nossa alma disciplinada pelo Espírito Santo, e entendermos que Deus nos chamou para proclamar isso, para participar disso. Às vezes, irmão, nós ouvimos a palavra do Senhor, a palavra do Senhor penetra dentro de nós, somos impactados, mas a nossa mente não processa, sabe? Ela esquece. Você imagina o seu computador, você tem um HD X, você tem que desocupar espaço se você quiser colocar mais coisa ali dentro. Ou então você vai ampliar o HD, né? A nossa mente é mais ou menos assim. Às vezes nós estamos tão cheios de mundo, tão cheio de tanta coisa do mundo, que não comporta mais nada. Então nós precisamos dessa santificação, que é sermos separados do mundo para Deus e a nossa mente ser limpa, limpada, sabe? Deletar uma série de coisas e a mente ser reeducada, renovada para processar a palavra de Deus em nós. Amém? Tá vendo, Jaca? Então Deus nos fez homens, mulheres capazes de compreender a sua palavra. Você faz uma casa, você vai fazer uma portinha desse tamanho? Hã? E a laje, imagina aquela casa, a laje assim, você vai andar encurvado. Você faz uma casa capaz de te comportar e se tornar agradável. Agora, se a Bíblia diz que nós somos casa de Deus, será que Ele não nos fez com todas as faculdades necessárias para que o Espírito Santo nos ilumine, nos faça compreender a sua palavra? Sim, com certeza, sim. Deus é sábio, mas Ele quer contar com a cooperação do homem. Por isso que o salmista falou: tuas mãos me fizeram, ó Deus, dai-me entendimento para compreender as maravilhas da tua lei. Quer dizer, ele tinha essa percepção: Deus me fez, então é possível compreender a palavra de Deus. A gente fala: mas minha mente, não, a sua mente é uma mente normal. Claro que essa mente foi afetada pela queda, é uma tragédia, só que agora Deus quer transformar. Por isso que diz que temos a mente de Cristo, mas a mente precisa ser renovada, iluminada. Aí vem por isso que Paulo está dizendo que ele orava para que os cristãos tivessem espírito de sabedoria e revelação. Irmãos, essa é uma oração que nós podemos fazer. Essa é uma oração que como igreja precisamos fazer. Peça a Deus sabedoria, peça a Deus revelação. Amém, irmãos? Amém. Tiago 1,5. Se alguém puder abrir e ler em voz alta. Olha o que Tiago vai falar para nós. Nós voltamos a Efésios, né?
Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e se-lhe há concedido. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Tá vendo, irmãos? Se você tem um ânimo pelo Senhor, você está determinado em seguir o Senhor, e Ele está procurando pessoas que queiram segui-lo, e você pede, Ele te dá. Claro, não vincula a sabedoria com memorização de versículos, né? É muito bom memorizar versículos, mas não é exatamente isso que eu estou falando, né? Cada um de nós temos meios e dons e personalidades e capacitações para expressar essa sabedoria, né? Alguns podem falar 2 horas e não expressar uma sabedoria necessária, um conteúdo espiritual necessário para a nossa necessidade presente. Alguém pode falar algo muito pequeno e essa palavra revolucionar a nossa vida, porque ele transmitiu algo impactante, algo necessário do Senhor. Então não se trata, a mente está cheia de versículo, porque a pessoa tem uma capacidade de memorizar versículo, mas ela não está tocando em nada do que ela está falando, né? A sabedoria, segundo Paulo fala aos Coríntios, é uma pessoa. Sabedoria é Cristo. Ele fala que Cristo é a sabedoria de Deus, santificação, redenção. Isso é a sabedoria. Quando nós conhecemos essa pessoa, então passamos até a mente dessa pessoa, nós passamos então a perceber a vontade dessa pessoa e a viver em união com essa pessoa. É claro que o exercício na palavra de Deus vai nos levar a memorizar, vai nos levar a estar encharcado com a palavra de Deus. Amém? Vai nos levar a isso, né? Então, irmãos, Paulo fala o seguinte, que precisamos do espírito de sabedoria e revelação. O verso 18, iluminados os olhos do vosso coração. Olha isso, Gilmar, você tem um olho dentro de você, além desses 2 olhos que você tem no rosto. Sabia, Miriam, que você casou com um homem que tem mais de 2 olhos? Viu? Tem olhos por fora e olhos por dentro. A grande pergunta é, enxergamos por fora? Enxergamos. E por dentro? Sem revelação somos cegos. Não sabemos para onde vamos. Então precisamos orar para que o Senhor nos dê espírito de sabedoria e revelação, porque a visão natural que nós temos é só uma ilustração da realidade do mundo espiritual que Deus quer que a gente vê. Assim como o sol, ele reina durante o dia, né? E ele que ilumina tudo e você consegue andar, Jesus falou, eu sou a luz do mundo. Não é isso? Então ele quer que os nossos olhos do coração sejam abertos para a gente não andar em trevas. Compreendê-lo, andar nele, compreender o Senhor. Então Paulo está orando para que os cristãos que foram salvos e agora começaram a viver a vida da igreja, eles tivessem uma revelação maior, eles pudessem ver de forma nítida o propósito eterno de Deus em Cristo e se tornarem cooperador do Senhor. Amém? Por isso que quando você vai andar de carro, né, você tem farol alto e farol baixo, né? Imagine você vai andar sem farol na escuridão. Como é que você vai andar? Farol baixo leva você a ver os buracos, tudo que está pela frente. O alto joga lá para frente, né? O salmista fala assim, lâmpada para os meus olhos, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e... Então, lâmpada para os pés, farol baixo. O pé vai dando passinho assim. E luz para os meus caminhos, ao farol alto lá embaixo. Isso é engraçado, né? Tem as ilustrações. Nós precisamos disso, né?
Então precisamos voltar para a palavra. Então ele aqui está dizendo que tem que orar para que sejam iluminados os olhos do vosso coração para saber qual é a esperança do seu chamamento. Qual é a esperança do seu chamamento? Quem lembra de 1 Coríntios 1,9? Esse é um versículo que vale a pena memorizar. Lembra, Jéssica, aí? Vamos voltar nele? Fiel é Deus. Como chamou a comunhão com seu filho. Exatamente. A esperança do seu chamamento, a comunhão com seu filho. Agora, essa comunhão, irmãos, não é algo momentâneo, né? E não é algo que diz respeito apenas a esse tempo que nós estamos vivendo. É eterno. Só que se desenvolve em etapas, né? Cristo vai reinar, Cristo vai voltar para poder reinar. Ele vai ter uma noiva. Ele vai reinar no universo. E Deus quer que a gente reine com Ele, seja herdeiro com Ele. Então, é algo amplo. Então, Paulo está orando para que os olhos do nosso coração fossem abertos, para sabermos qual é a esperança do seu chamamento. Qual a riqueza da glória da sua herança todo mundo quer ir para o céu. A sua herança está no céu, mas Deus está dizendo que a herança dele está nos santos. Olha aí. Que diferença, né? Nós realmente devemos ir aos céus, mas antes disso, Deus quer ter uma herança em nós. A formação do seu filho em nós. Ele está trabalhando, né, para conquistar isso, né? E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos? Quer dizer, tem um chamado e para atender esse chamado Deus deu um poder. Qual é o poder que Deus quer usar para a gente cooperar com Ele nesse chamado? Poder da carne, poder da alma, poder da mente, poder político. Ele vai dizer aqui, ó, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo sentar-se à direita nos lugares celestiais. Irmãos, se Deus nos dá a revelação desse chamamento, nós precisamos de duas coisas. Primeiro, esse espírito de sabedoria e revelação nos revelando essa grandeza desse propósito em Cristo. Segundo, precisamos desse poder para cooperar com esse propósito. Porque esse poder fala da qualidade da vida que Deus vai usar para trabalharmos com Ele. Não é a sua vida humana caída. Não é a nossa mente natural caída. Compreende, irmãos? Não é o nosso esforço humano sem o Espírito Santo. Não é. É o poder, aquele mesmo poder que ressuscitou a Cristo, esse mesmo poder Deus deu para nós, já está dentro de nós. Ah, mas por que ele não se expressa de forma tão convincente? Aí vamos lembrar novamente do grão de trigo que precisa ser quebrado para a vida sair para fora. A revelação leva-nos ao quebrantamento e o quebrantamento leva-nos a liberar esse poder, que é a vida do Senhor no nosso espírito. Então, assim, sem revelação, nos tornamos santos carnais, porque no lugar de viver por esse poder, que é a ressurreição de Cristo, é essa vida de Cristo, nós vivemos pela carne, de maneira cega, com os olhos do coração cegos. Compreende, irmãos? Aí não tem como cooperar com Deus. Então, realmente, Deus quer iluminar os olhos do nosso coração. Deus quer nos dar espírito de sabedoria e revelação. E essa revelação gera transformação por quebrantamento, através de quebrantamento. Aí a nova vida de Cristo, ela se manifesta em nós. Até falarmos como Paulo pela fé. Não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Amém? Nossa vida humana puxa a gente para baixo, né? A gente é tão preso a tanta coisa, mas o Senhor está mudando essa situação pela sua palavra, né? Pela sua obra, né? Então Paulo está orando por isso, né? Vamos seguir um outro verso, Filipenses, capítulo 1. Aqui nós temos então
primeiro item, que é iluminação espiritual. Verso 9, Filipenses 1:9 vai dizer assim: e também faço esta oração. Qual a oração, Paulo, que você faz? Que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção. Ó, irmãos, percepção. Essa é uma palavra importante, hein? Percepção. Já reparou que a gente passa em situações e não percebeu? Uma vez, conta que Albert Einstein estava num trem, pensando nos astros, como um bom cientista, né? E o seu óculos caiu no chão. Foi o óculos dele que caiu no chão. Uma menina pegou e deu para ele. Fala: menina, você é bonita, qual o seu nome? Aí ela falou assim: eu sou a sua filha. Quer dizer, ele estava no céu, ele estava com a mente dele em outro lugar e ele nem percebeu que era a própria filha dele que estava fazendo aquela generosidade a ele. Na verdade, toda pessoa meia na história assim, que tinha uma mente muito brilhante, eram pessoas também que variavam muito. Quantas vezes, irmão, não percebemos? A gente lê a palavra e não percebe, né? Fulano fala uma coisa e fala: nossa, eu não tinha visto isso. Exatamente. Como é que você está lendo a Bíblia? Né? Nós temos que ler a Bíblia pelo menos de duas maneiras. Uma é para se alimentar. Aí você lê devagarzinho, volta, ora. Pode ler um versículozinho só. Gasta um tempo ali de manhã orando, tendo comunhão. Você vai comer a palavra. E a outra é ler para estudar. E você vai esquadrinhar as Escrituras. Você vai ler para meditar, investigar. E podemos ter um outro tipo de leitura, que é a leitura para conhecimento geral, que você não se detém muito, você só lê, vai lendo. Não entendeu? Continua lendo, que o Espírito Santo, no seu tempo, ele vai te mostrar. Então o cristão deveria ler a Bíblia para ter conhecimento da palavra, então ele lê a Bíblia de maneira geral. Gênesis, Apocalipse. 3 capítulos por dia, e 1 ano leu a Bíblia. Ele deveria ler a Bíblia para se alimentar, então ele pega uma passagenzinha que o Espírito Santo está tocando e ali ele medita, mastiga, ora, tem comunhão, volta, não corre. E em terceiro lugar, ele deve ler a Bíblia para estudar assuntos específicos. Aí você pega uma boa enciclopédia, uma chave bíblica, um comentário, mais uns CDs e mais alguma coisa, e junta com mais alguém, e não sai dali, irmãos, enquanto você não espremer, igual você espreme uma laranja, né, e tirar a essência, o núcleo daquilo ali, né, realmente o sentido daquilo que você pode tocar. Aí você vai crescer na palavra. Agora, se você não lê para ter conhecimento, não medita num texto para compreender, para estudar, e nem lê para comer, como Jesus falou, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, se você não medita nela, aí não tem como. Não é verdade? Então como é que nós estamos lendo a Bíblia hoje, hein? Será que nós temos uma sequência da palavra? E será que a gente está tendo devocional com Deus de manhã, pelo menos para se alimentar? E a gente está estudando um assunto específico. Nós estamos estudando Coríntios, querendo ou não, estamos entrando em Coríntios, né? Não era bem a intenção. Será que depois essas anotações que os irmãos fazem, chega em casa, nem que seja 2 dias depois, vocês lêem essas meditações, essas anotações que tanta anota? Que a gente tem um vício aí de anotar tudo que a pessoa fala, né? E nunca abre aquele caderno. É muito espiritual anotar. Eu quero saber se está meditando depois. Então, irmãos, olha o que Paulo está falando. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção. Não é só conhecimento, é epignosis. Lembra dessa palavra, os irmãos que estudaram no passado? Pleno conhecimento. Ep, do alto, né? Pleno, de cima, conhecimento. Não é conhecer uma parte, né? É pleno. É um conhecimento amplo, né?
para aprovar de as coisas excelentes e ser de sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Olha isso aqui. Um dia ele vai voltar e quer nos encontrar sinceros e culpáveis, cheio do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Como é que nós vamos provar as coisas mais profundas de Deus? As coisas mais excelentes, se o nosso amor não aumentar em pleno conhecimento e percepção. Precisamos orar, né? Vamos estar ali, ó. Colossenses. Foi um texto que o Fabrício até mencionou no domingo, né? Capítulo 1, verso 9. Por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir. Olha, de novo, Paulo ora pela igreja em Éfeso, ora pela igreja em Filipos e agora ora pela igreja em Colossos, também é o mesmo assunto. E de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Espiritual. Percebe, irmãos, que não é algo que a mente humana, sem iluminação do Espírito Santo, não vai conseguir tocar? É como Nicodemo. Como é que eu posso entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Essa é a mente natural. Ela não compreendeu o que Jesus está falando, né? E segue ele dizendo: a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no... O que diz sua Bíblia? Olha aí, irmãos. Novamente a palavra. Paulo, eu percebi nas cartas que ele usa muito esse termo, pleno conhecimento. Não é conhecer uma parte, é conhecer o todo. E não é um conhecimento intelectual, né? É um conhecimento espiritual que o intelectual interpreta, né? Você tem que ter sabedoria para expressar, mas é um conhecimento espiritual, né? Pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade com alegria. Isso aqui também é importante. Sendo fortalecido com todo o poder. Nós precisamos ser fortalecidos, senão a gente desanima, né? Volta para trás, né? Só o poder do Senhor para fazer isso, né? Segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade com alegria. Então, irmãos, essas passagens, nós poderíamos ler outras, né, mas não são necessárias. Elas mostram para nós a grande necessidade que temos de iluminação espiritual. Amém? Amém. Espírito de sabedoria e revelação. Desconfie de você, desconfie da sua mente. Nunca chegue para ler a palavra achando que você é capaz de entender. Não é. Na verdade, a gente deveria ler a palavra arrastando no chão até chegar a ela, né? Com aquela humildade. Se puder cavar um buraco e entrar lá dentro do buraco, deveria ser o nosso lugar. Hoje nós lemos a Bíblia com tanta arrogância, vendo televisão, falando ao telefone, escutando música, às vezes agitada, né? A gente trata a Bíblia com muita leviandade. Ô, irmão, nós precisamos voltar à seriedade com Deus, entender que a Bíblia é santa, ela é a palavra de Deus. Deveríamos fazer como Jesus falou: você vai orar, entra no teu quarto, se tranca, e Deus que te vê em secreto vai te ouvir e vai te recompensar. Secreto. Nós precisamos ter um momento, nem que seja pequeno, mas tenha o seu secreto com Deus. E nessa hora, irmãos, não atenda telefone, não conversa, não está nem aí para nada. É você e Deus e acabou. Só se a casa estiver pegando fogo e não tiver mais jeito, aí você sai para você não morrer. Mas fora isso, irmão, esquece de tudo. Criança, filho, mulher, marido. Acabou. É você com Deus. Né? A tecnologia é muito bom, mas por outro lado, se a gente não vigiar,
ela se torna usada por Deus também. Você vai orar, o celular toca, a campainha toca, o interfone toca, o alarme do carro e tanta coisa. Desliga tudo ou larga para longe. Mas nessa hora é você e Deus. Eu não estou querendo dizer que você não pode sentar no sofá ou ouvir uma musiquinha de fundo se você entende que você lê melhor assim, né? Não tem problema, lê do jeito que você acha melhor. Agora, essa seriedade com a palavra e com a oração, irmãos, nós precisamos voltar a isso. Que hoje as pessoas tratam as escrituras como se fosse uma coisa de um nível de baixo escalão. Qualquer coisa, e não é. Por isso que muita gente não compreende a palavra, porque ela não tem seriedade com Deus, não tem reverência com Deus. E o segredo do Senhor, disse o salmista, é para aqueles que o temem. Você parou para ler a Bíblia, leia. Você foi interrompido, volte. Bom é não ser interrompido. Agora começa a ler a Bíblia, coça os olhos, faz xixi, volta, e quando não vê de voltar, você já vai para outro lugar e pronto. É uma indisciplina da alma terrível, próprio do cristão carnal. E nós precisamos orar, Senhor, tem misericórdia de nós. Houve um tempo que eu li a Bíblia andando, porque eu trabalhava, né, e eu tinha responsabilidade com a palavra, e eu li a Bíblia andando. Mira lembra, né? Campos Gerais, e li em voz alta, porque eu estava com sono, tomava um café forte, lavava os olhos, e li andando e lendo bem alto, para memorizar a palavra e não deixar de cumprir meu tempo com a palavra. Eu li assim. E as meninas eu procuro, no possível, fazer assim. Elas estão lendo o livro da Bíblia, depois eu quero que comente e faça um resumo. Se não entendeu, vai voltar a ler de novo. O Renatinho está no mesmo caminho. Né, Renato? Aí, ó. Onde você está, hein, Renato? Eu não falo de profundidade, eu falo pelo menos do básico. Porque, irmão, nós precisamos ter disciplina e voltar. Amém? Vamos partir para o segundo ponto, que é discernir as Escrituras, né? Efésios capítulo 3. Primeiro ponto, a iluminação, né? Efésios 3 diz assim: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Efésios 3. Olha o que Paulo está falando, irmãos. Se é que tendes ouvido. Mas, gente, a igreja não estava ali firmada em Cristo e não tinha amor com os irmãos. Que conversa é essa, Paulo? É isso mesmo, irmãos. Por isso que Jesus falou, quem tem ouvido para ouvir, muita gente está escutando, mas está ouvindo? É diferente, né? Então, se é que tendes ouvido, pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente. A carta aos Efésios, ele escreveu há pouco, mas esse termo resumidamente, ela é um resumo. Irmãos, ela é um resumo. Tem muita coisa aqui que tem que explorar. Você tem uma frase de Paulo aqui que dá um livro, 2 livros, 3 livros, uma frase de Paulo. Você entendeu? Tem que abrir isso aqui, é um resumo só. O que diz o verso 4? Pelo que quando ledes, que mais? Perceber ou compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Pelo que quando lede, tem que ler, irmãos. Tem que ler. Leitura da palavra. Persiste em ler, Paulo falou a Timóteo, né? Persiste em ler, meditar. Seu aproveitamento vai ser manifestado a tudo. Mas você tem que ler. Como é que o Espírito Santo vai iluminar? Como é que o Espírito Santo vai nos fazer lembrar? Se a gente não der as ferramentas a ele. Os elementos básicos a ele. Quais são os elementos básicos? A palavra e os órgãos, as funções humanas. Você tem mente, você tem alma, você tem olhos. Tem que aplicar a isso. Amém, irmãos? Amém. Amém, irmãos? Amém. Né? Pelo que quando ledes, orando, você tem que ler a Bíblia em oração para que Deus dê espírito, sabedoria e revelação. Quando lê, aí nós vamos compreender o discernimento.
Quer dizer que existe algo que está por detrás das letras, está por detrás da Bíblia, está dentro aqui, o negócio tem que espremer isso. Né? Em oração, Bíblia você lê com o espírito, não é só com a cabeça não. Você lê a Bíblia com o seu espírito. Examinando, orando, considerando, atentamente, volta, considera de novo e ora mais uma vez, e vai andar, vai meditar, faz o que o Salmo 1 fala, né? Aquele que medita na lei do Senhor dia e noite, está dirigindo o carro, você está lendo. Não é que você está lendo a Bíblia, você está... Já viu como é que a vaca e o boi faz? Ela está pastando, depois ela senta, põe aquilo tudo para fora e começa a ruminar. Depois, se estiver bem mastigadinha, ela engole de novo. Parece que ela tem uma bolsa aqui do lado, aqui, que ela vai engolindo e vai jogando ali na bolsa. Depois ela rumina. O animal limpo, ele rumina, né? É assim que tem que ler a Bíblia, é assim que você tem que ouvir mensagem. Vai lendo, vai ouvindo, vai gravando, depois você senta e vai ruminar igual o boi, que nós somos ovelhas, animais limpos. Pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento. Então, irmãos, sem leitura sistemática da palavra, e ler para comer, e ler para estudar, eu temo que nós sejamos cristãos imprestáveis, que deveríamos ter vergonha de falar que somos cristãos. Nós precisamos levar Deus a sério. Na sua força, na sua condição, na sua medida, dependendo de Deus, faz um pouquinho, mas faz com integridade. Olha, é o pouquinho que eu posso, mas seja sério. Deus gosta de seriedade, Deus gosta de uma coisa correta com Ele. Agora essa geração Coca-Cola hoje, cibernética, né, que tudo é... A geração da internet que todo mundo sabe de tudo e ninguém sabe nada. Você tem um mundo de informação, mas pergunta a pessoa se ela sabe, não sabe nada. Que ela lê tão rápido que não consegue processar. Fala uma coisinha, mas fala aquilo com amor, com paixão, com alegria. É tão precioso que seja assim. Irmãos, quem é fiel nas coisas mínimas, aí Deus acrescenta coisas maiores. Amém? Amém. Seja fiel que Deus acrescenta. E em último lugar, qual é o terceiro ponto para alcançarmos revelação? Comunhão. Vamos ler Efésios 3, verso 14, já estamos chegando ao final. Por esta causa me ponho de joelho diante do Pai. Mas meu Deus, Paulo só anda de joelho, é? Já percebeu isso, irmão? Ele começa a falar, eu estou orando por você, eu estou de joelho. Mas o que é isso, é? Paulo é um homem que, ao meu ver, não tinha cabelo no joelho, né? Era um homem que não dava para crescer cabelo. Ó, irmão, nós que somos homens aí, as mulheres não posso nem falar porque normalmente raspa as pernas, né? Mas se a gente tem muito cabelo no joelho, nós estamos fritos, hein? Quando chegar lá perto de Paulo, aquele joelho cheio de caroço lá, sem cabelo, vai estar ruim, hein? A história mostra que Tiago, irmão do Senhor, ele é conhecido como joelho de camelo, porque quando ele se colocava para orar e não levantava mais, e nem conseguia levantar, as pessoas tinham que ajudar ele a se levantar. Era chamado justo. Tamanho era um homem que tinha vida de oração com Deus. O Tiago, irmão do Senhor, Tiago. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito. Olha essa frase aqui, irmãos. No homem, quem é o homem interior? É o Espírito do homem, né? Orar para o Espírito Santo nos fortalecer com poder o nosso espírito, senão ele fica fraco. Não aguenta ler a Bíblia, não aguenta ouvir a palavra, não aguenta a conferência, não aguenta nada que é espiritual. Não aguenta futebol, novela, qualquer coisa, churrasco. Aí ele acompanha a alma, o corpo junto, não tem problema nenhum. Mas falou das coisas espirituais, que Jesus falou, né, que o espírito está pronto e a carne é fraca, né? Mas a carne ela deve ser treinada, disciplinada para ela acompanhar o espírito. Mas hoje é o contrário, a carne está forte e o espírito está fraco. Nós precisamos voltar, né? Orar para o nosso homem interior ser fortalecido e assim habite Cristo no vosso coração pela fé.
Não vamos tomar tempo nisso aqui hoje. Como é que pode alguém ser um cristão e Cristo não habitar no seu coração? Que ele está falando aí, ó, habite Cristo no vosso coração. Como que pode? Se você tem o Espírito Santo e tem Cristo, como é que pode orar para Cristo habitar no seu coração? Então ele não está no coração, menina? Tá vendo? Habitar é mudante aqui? É habitar mesmo, né? É o sentido de governar, né? De possuir, né? A igreja em Corinto tinha o Espírito Santo no espírito, mas quem governava o coração era o ego. Por isso que eles estavam perdidos com tanta coisa. Claro, não vou dizer que ali não tinha vencedores, né? Não tinha pessoas fiéis como alguns, né? Habite Cristo. Ah? Coração não é no espírito, esse coração. Não. Ele está falando assim, ó. Sejais fortalecidos com poder mediante o seu espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração. Quer dizer, é um outro órgão, né? Se o Espírito Santo habitar no nosso espírito e fortalecer com poder, aí Cristo pode governar o nosso coração. Mas se nós estivermos vazio do Espírito Santo e o nosso espírito fraco, a alma é que vai controlar. O coração é a alma. O coração, existe até um... É isso que eu queria entender, porque tem momentos que o coração é espírito e a alma. O coração é um órgão que liga o espírito e a alma. Coração. O coração é um órgão que liga o espírito e a alma. Na verdade, ele permeia tanto a alma quanto o espírito. É como se fosse um registro. É um registro. O que entra no espírito tem que passar para a alma, mas se o coração está endurecido, petrificado, não vai poder compreender, né? É um elo que liga o espírito com a alma, né? O coração carne Não, coração carne é só um símbolo, né? é o símbolo. É só um. Então, me explica. Ele é espiritual, né? Ele é, como é que eu posso falar? Ele é um órgão espiritual, ele é um órgão interior do homem, né? Ele é um órgão mais profundo do homem. Ou seja, Que alma? entre espírito e alma. Ai, meu Deus, é isso que eu nunca entendi. Por isso que tem que estudar a palavra, né? Mas nós não vamos gastar tempo hoje com isso não. Hã? Então confunde muito. Ah, mas tem bastante texto na palavra sobre isso aí. Ele fala coração. É. Mas não dá a entender que é um órgão espiritual que liga. Nós vamos ter que esquadrinhar as escrituras, né? Para mexer com isso, né? Mente e pensamento. Tem também. Tem também. Se você quiser ler um livrinho que vai ajudar, a Superior Aliança. Não, é a Superior Aliança do Watchmani. A Superior Aliança e o Conhecimento Espiritual. Esses dois livrinhos ele vai falar que o coração, ele na verdade é o ser mais íntimo do homem, né? Ele é o eu do homem, ele é realmente o âmago do homem, que está vinculado à sua alma e o espírito, e nele também permeia a mente, vontade, emoção, porque isso faz parte da alma, né? Então ele está aclopado a isso, né? Por isso que Provérbio fala assim, de tudo que tem que guardar, guarda o seu coração, porque dele procede a saída da vida. Então não adianta o Espírito Santo tratar no nosso interior se o nosso coração está endurecido, se o nosso coração está fechado. Às vezes o Espírito Santo fala conosco, como disse o Velho Testamento, né? Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como os vossos pais fizeram na provocação do deserto. Quer dizer, eles ouviram a voz de Deus, mas não quiseram obedecer. O coração estava fechado para Deus, né? Mas nós não vamos parar nisso aqui, não. Vamos? O coração seria o íntimo do homem? Seria o íntimo do homem. Tipo ali em Corinto, Deus podia estar no espírito do homem, mas não está no coração do homem. Com certeza. É isso, né? É isso. Entendi. Aí eu O pego- espírito aprisionado. A gente, pensamento meu, que como Deus falou, endureceria o coração de Faraó. O espírito estava quebrado, mas como o coração estava duro, não teria como agir no cara. Também. Entendi. Uma passagem quando os fariseus falam, o fariseu fala para Jesus, né? Que os discípulos dele estavam comendo com as mãos sujas e não lavavam a mão. Jesus sim. fala, o importante não é que você come com a mão suja, mas que vem De dentro. Do coração. do coração contaminado. Né? Isso mesmo. Se a gente for pegar várias Passagem. passagens assim, você começa a entender assim, que
Pode ser o coração. O coração é tudo isso mesmo. Todo esse vínculo, né? Tem hora que em Marco diz: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Era uma coisa totalmente exterior, né? Mas eu não quero mexer com isso, não. Isso é para dar mais fome ainda, para mexer, né? Ruindade, né, Isilda? E assim habite Cristo no vosso coração, viu, Isilda? Pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Verso 18, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Então nós precisamos da iluminação, do poder do Espírito Santo no nosso interior, de corações quebrantados, voltando para a Escritura, para discernir a palavra e ter comunhão com todos os santos. Porque essa plenitude não está na vida de um membro. E esse amplo conhecimento não é na base individual, é na base do corpo. Alguém que se trancar dentro do quarto para orar e ler a palavra sozinho e não tiver comunhão com o corpo, ele vai se tornar frustrado. Porque toda a obra de Deus é em Cristo e no corpo, e não no indivíduo isolado do corpo, né? Muitas coisas não tem que ter desespero, não. Porque às vezes você não tem uma parte, mas o seu irmão tem, então você tem. Se você entende que nós somos um corpo, quando ele tem, eu tenho. Então agora isso que tem precisa girar, nós precisamos compartilhar juntos para essa riqueza ser absorvida na comunhão. Amém? É a comunhão que nos leva à riqueza. Então, quando nós oramos e discernimos a palavra e estudamos a palavra juntos, porque aí vem a questão de ministério da palavra, mas tudo isso só tem glória, ou só vai atingir mesmo essa amplitude na base da comunhão. Quando nós estamos juntos, aí o Espírito Santo começa a trazer iluminação maior, né? Fala, agora estou começando a ver, né? Mas posso fazer uma observação? Faça. Perdão. E quase quebrou. Viu a comunhão? Ô, irmão, me perdoe. Eu prometo botar a camisa com bolso da outra vez, que eu não lembrei. Não é pra gravar isso que eu falo. Pode ser, eu vou até tirar daqui. Então, isso do coração impactou, porque se temos o coração endurecido, não temos comunhão. Sim. Então, verdade. Que não conseguimos enxergar o nosso irmão. Verdadeiramente como Deus. Esse amor. Mas ao mesmo tempo você vai só conseguir ter esse coração na comunhão. Na comunhão. Se você não tem esse coração, você não está em comunhão, mas você vai conseguir ter esse coração na comunhão. Então, mas aí você precisa deixar, né? Se libertar disso, abrir o coração. Para ter comunhão. A gente precisa entender que a comunhão também é para quebrantamento, né? É para tratamento, né? E que cada irmão tem que amar um ou outro, esquecer as diferenças, né? Isso. Para ter amor uns pelos outros. Amém. Por isso que João falou que Deus é luz, não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com Deus e andarmos nas trevas, oh meu Deus, que passar difícil, hein? Como é que você vai falar que tem comunhão com Deus? Ou que está andando na luz e você está andando nas trevas? Se ele já nos transportou. Mas aí que entra, é porque é possível alguém que está isolado ser traído pelo seu coração, porque seu coração é enganoso, né? Jeremias falou, que perverso e enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Então você tem que desconfiar muito do coração. Ele é perverso, né? Então, se dissermos que andamos na luz e andarmos em trevas, se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, nós mentimos e enganamos a nós mesmos. Mas como é que eu vou saber que eu não estou em treva? Se eu acho que estou em comunhão com Deus. Aí ele fala, né? Se andarmos na luz como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros.
E o sangue do seu Filho, Jesus Cristo, nos purifica de todo pecado. Quer dizer, que andar na luz produz comunhão. Ninguém que diz que está na luz e ignora os seus irmãos ou independe dos seus irmãos e se isola, pode dizer que está na luz. Ele está nas trevas. Então, Sinal de treva é isolamento. Entre igrejas, né? paredes, grupos de comunhão, um faz diferença dos outros e começa. Isso é. Não sei, não consigo entender essas coisas. Não pode ter isso. Então, quando aí ele fala, e se dissermos que temos, e se andarmos na luz, mantemos comunhão e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O que isso significa? Que enquanto eu estou isolado, eu também não me conheço. E se a gente é isolado e se vê de vez em quando, nos conheceremos superficialmente. Mas quando começamos a ter comunhão, a comunhão é para iluminação, e quando tem iluminação, revelará quem nós somos. Aí precisamos perdoar uns aos outros, porque nós temos problemas, nós temos fraquezas, nós temos coisas que nós nem sabemos. Infelizmente, porque poucos entendem o que é comunhão, quando a comunhão começa a se aprofundar, as pessoas saem. Entendeu? Aí a gente quer andar com máscara, né? Imagina os irmãos saber quem eu sou. Mas comunhão é para isso mesmo. A comunhão é para iluminação, para gerar transformação. Então comunhão é isso mesmo. É como a língua e o dente, né? De vez em quando o dente morde a língua, né? Mas não é porque não ama, não é porque anda perto. Você começa a andar perto do irmão, de vez em quando morde um pouquinho, mas... Quando comecei a se morder é porque ama e está andando muito perto. É sério. Comunhão é para transformação. Entra aquela ilustração lá na Sorocaba das Pedrinhas, no Rio. Né? Isso. É mesmo. Eu gosto de bater o manador até ficar lisinho. Até ficar lisinho. Comunhão é para isso. E, irmãos, uma das coisas que a comunhão gera é confissão de pecado, né? Confessar as culpas uns aos outros e orar uns pelos outros. Você ouviu o irmão confessar ou pedir perdão, é uma coisa mais absurda, né? Porque o ego não quer descer, né? O ego quer ficar naquela escada lá, a escada 2 lá que o Roberto falou lá. Ficar lá em cima, lá, né? Queridos, que Deus nos abençoe, né? Iluminação, discernir as Escrituras e comunhão. Precisamos andar nessas 3 colunas, né? Para a gente poder, com a graça de Deus, ter uma vida equilibrada, né? Porque na comunhão nós ganhamos o que o outro tem, né? E todos estamos aprendendo. Que Deus nos abençoe.